Boa noite a todos da leitura compartilhada do livro Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Estamos finalizando o capítulo 6. Tema: Como encontrar a serenidade? Aspas. Comigo está o Pai que me enviou. João 8,16. Rude era viciado na sua raiva. A carga de endorfina que acompanha uma explosão de raiva proporcionava-lhe uma sensação quase eufórica de poder e confiança para lidar com seus problemas. Sempre que Rude se sentia inseguro ou ameaçado, ele tinha à mão a droga que escolhera. Dessa forma, nunca tomava contato com a sua fraqueza ou insegurança, porque em qualquer circunstância a raiva o fazia sentir-se instantaneamente forte e poderoso. Rude cresceu com um pai distante e exigente. Provavelmente para compensar a ausência emocional do pai, sua mãe o protegia excessivamente. Rude sentia-se inseguro pelos dois lados. Ele não se considerava à altura das expectativas do pai e o excesso de proteção da mãe fazia com que ele não se achasse capaz de realizar as coisas por si mesmo. Ele tinha medo de experimentar coisas novas. Embora fosse muito inteligente e capaz de descobrir como fazê-las rapidamente, Rude detestava ter medo, mas sentia-se atemorizado a maior parte do tempo. O chefe de Rude insistiu que ele fosse fazer terapia porque a sua raiva estava atrapalhando seu desempenho no trabalho. Não gostava de conversar comigo sobre o seu passado e era difícil identificar exatamente o que estava sentindo a maior parte do mundo. A maior parte do tempo. Aos poucos foi percebendo que ele só manifestava duas emoções, raiva e apatia. Rude vivia a maior parte do tempo quieto e insatisfeito com a vida. Era basicamente infeliz porque sentia como se estivesse vivendo abaixo de seu potencial. As únicas vezes em que Rude se sentia realmente vivo era quando estava zangado. Sua raiva lhe dava a capacidade de concentrar-se e sentir paixão. Por isso a raiva se tornara um vício com que ele procurava encobrir sentimentos de insegurança que o tornavam vulnerável e fragilizado. Esta sensação o deixava furioso de tal forma que, quando começava a dar vazão à sua raiva, era quase impossível acalmá-lo. Passado o acesso, Rude sentia-se pior por ter perdido o controle, o que tornava ainda mais suscetível de ficar magoado e de recomeçar todo o ciclo de raiva. Com o tempo, Rude e eu viemos a entender que a sua insegurança era proveniente do fato de ele se sentir sozinho no mundo. Desde a infância, ele achara que não contava com o interesse do pai e a confiança da mãe. Nunca houve ninguém para quem ele se Nunca houve ninguém para quem ele se pudesse se voltar em busca de uma ajuda genuína. Sem poder contar com ninguém, Rude tinha a impressão de que o peso do mundo estava sobre os seus ombros, o que parece uma tarefa grande demais para qualquer pessoa. Quem não se sentiria inseguro nessa situação? Pouco a pouco, Rude começou a deixar que eu compartilhasse parte do seu fardo emocional. À medida que passou a confiar em mim, sentiu-se menos solitário e inseguro. Os seus acessos de raiva se tornaram menos frequentes porque ele já não ficava magoado tantas vezes e não precisava se medicar com a raiva. Rude descobriu que tinha todo um leque de emoções sobre as quais poderia falar. Agora que havia alguém com quem podia contar para ajudá-lo a entender os seus sentimentos, Rude precisava de uma pessoa ao lado de quem pudesse sentir-se em segurança. Quando permitiu que eu, aspas, substituísse seus pais nessa condição, ele descobriu uma importante verdade a respeito da natureza humana. É uma verdade que Jesus ensinou. Atingimos a verdadeira serenidade quando sabemos que podemos contar com alguém que nos faz sentir seguros. Desenvolvemos a capacidade de nos acalmar ao sermos tranquilizados por aqueles que se preocupam conosco. Podem ser os outros, mas podemos ser nós mesmos quando nos fortalecemos emocionalmente. O motivo pelo qual muitas pessoas se voltam para os vícios é o fato de nunca terem tido no passado alguém que as ajudasse a sentir-se seguras, desenvolvendo assim a capacidade de serenar a si mesmas. Elas usam o vício para se acalmar artificialmente ou para evitar o medo.
Jesus sabia como encontrar a serenidade, permanecendo ao lado de Deus. Todos estamos em busca de segurança e só podemos encontrá-la se nos sentirmos protegidos dos perigos existentes da vida. Onde no universo poderíamos encontrar um lugar mais seguro do que ao lado do nosso Criador? Jesus acreditava que só então poderíamos encontrar a paz de espírito. Jesus acreditava que só então poderíamos encontrar a paz de espírito. Para ele, aqueles que encontram a verdadeira serenidade nunca estão sozinhos. Princípio espiritual: as pessoas verdadeiramente serenas nunca estão sozinhas. Tema: a cura é o amor. Aspas, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. João 15:12. Jordan é uma ex-viciada em cocaína que participa de um programa de recuperação. Aspas, tenho 2 anos de abstinência e acho que está na hora de examinar alguns dos meus problemas com a ajuda da terapia, declarou ela na nossa primeira sessão. Ela é uma mulher atraente que viveu intensamente num ritmo rápido. Seu antigo hábito de usar drogas estava associado a um estilo de vida extravagante que envolvia noitadas, viagens exóticas e gastos elevados. Agora ela estava grata pela nossa vida, mas sem dinheiro. Aspas, todo aquele divertimento teve um preço, mas procuro achar que tudo isso foi necessário para que eu chegasse aonde estou. Jordan tinha uma longa história de relacionamentos intensos e superficiais com homens durante o tempo em que usou a droga. Agora ela estava tentando descobrir como fazer as coisas de um modo diferente. Aspas, tudo era mais simples antes, explicou. Aspas, nunca esperei realmente nada além de bons momentos com aqueles caras, de modo que nunca fui ferida. Agora tudo é muito complicado. Jordan estava acostumada a se conectar através do sexo e das drogas, meios bem reais e concretos de lidar com os relacionamentos. Jordan está tomando contato com inúmeros outros sentimentos. Ela pensa com dor e vergonha nos dias em que usou as drogas por causa da maneira como se comportava nos relacionamentos. Chegou a procurar várias pessoas e pedir desculpas por sua conduta. Ela se lembra que repetia, aspas, eu te amo, automaticamente, para quase todo mundo que conhecia naquela época, como se fosse uma espécie de saudação que pudesse ligá-la instantaneamente aos outros. Agora ela não faz mais isso, não porque não gosta das pessoas, mas porque está começando a descobrir o que significa amar de uma maneira muito mais profunda. Hoje, Jordan está tentando ligar-se às pessoas usando os sentimentos. Procura também ouvir os sentimentos dos outros e acolhê-los com atenção. Ela não diz mais eu te amo para pessoas que conhece superficialmente, porque hoje acredita que o amor é o resultado de um processo. Jordan tem amigos e os ama sem vinculá-los a sexo ou drogas. Seus relacionamentos tendem a durar muito mais e a experiência de se sentir amada é magnífica e merece um investimento maior. Ela não está interessada em substitutos para o amor, agora que descobriu o que é ter o verdadeiro amor. Os viciados amam os ídolos, mas estes não podem retribuir o amor. O vício impede o amor de amadurecer. Quando as pessoas escolhem um objeto como substituto do amor, o amadurecimento delas é interrompido. Quando os viciados conseguem renunciar a seu apego aos ídolos e descobrem a alegria de se relacionar com pessoas capazes de amá-las, ficam maravilhados. Jesus ensinou que devemos amar e ser amados para amadurecer espiritualmente e que a idolatria do vício impede que isso ocorra. Jesus acreditava que o amor é a força mais poderosa do universo. Ele ensinou que Deus é amor e que o amor é a força criativa que supera todos os problemas do mundo. O amor é o ponto central dos ensinamentos de Jesus e é o elemento essencial para a cura do coração humano. Princípio espiritual: o amor cura. Tema: por que Deus odeia a idolatria? Aspas, não acumuleis riquezas na terra, onde a traça e a ferrugem os corroem. Mateus 6,19.
Presenciar o nascimento de um ser humano é um acontecimento poderoso. Eu só compreendi realmente isso quando assisti ao parto do meu filho Brandon. Minha mulher Bárbara e eu planejamos esse evento durante muitos anos. Fizemos vários cursos e lemos uma extensa literatura sobre o assunto. Eu não poderia estar mais preparado e, no entanto, ainda não estava. Ter um filho não é uma coisa que podemos aprender com os outros. É algo que temos que experimentar pessoalmente para saber como é. O parto de Bárbara foi difícil. Após 33 horas de contrações, chegamos à conclusão de que a cabeça de Brandon era grande demais e que ele teria de vir ao mundo por meio de uma cesariana. Foi uma experiência extenuante, mas tudo acabou bem. Nunca me esquecerei do momento em que vi meu filho pela primeira vez. Aspas, milagre ainda é a minha palavra predileta para descrever a experiência. Quando segurei meu filho nos braços, minutos depois do parto, embora estivesse fatigado e sob tensão, notei que alguma coisa estava acontecendo entre Brandon e eu quase instantaneamente. Havia um movimento mútuo na direção um do outro. Meu filho e eu estávamos começando um relacionamento. Sei que não posso perguntar a Brandon o que ele sentiu durante o nosso primeiro encontro na sala de cirurgia, mas certamente conheço a experiência pela qual passei. Acredito que tive um vislumbrante da imagem de Deus na terra. Tive a sensação fortíssima de estar vendo em alguém que só tinha 6 minutos de vida a capacidade inata de estabelecer um relacionamento que existe dentro de cada ser humano. A partir do nosso primeiro alento na vida, buscamos um relacionamento com alguém fora de nós mesmos. Nascemos para nos relacionar, e este é o nosso aspecto divino. Aquele momento me marcou profundamente, e nunca esquecerei como é poderoso ter um relacionamento de amor com o meu filho. Foi assim que fomos criados para ser, e nenhum substituto para esse tipo de amor jamais poderia tomar o lugar dele. Jesus conhecia o ensinamento do Antigo Testamento, aspas, não farás para ti ídolos com a forma de qualquer coisa que exista em cima nos céus, Êxodo 24. Ele falou do ciúme de Deus, não no sentido da insegurança por medo de perder o seu valor para outra pessoa. Deus quer proteger o mundo do jeito como o criou e ficou indignado diante das tentativas de alternar a ordem natural do universo. Jesus ensinou que a imagem visível de Deus na terra não é uma coisa ou um objeto, e sim a capacidade criativa de se relacionar. Deus fica indignado com a idolatria, porque ela é uma tentativa de substituir a capacidade divina amorosa dentro de nós por uma coisa, aspas, por uma coisa. Ele nos conferiu a capacidade essencial de nos relacionarmos uns com os outros e com ele. Por conseguinte, a imagem de Deus na terra não é um objeto que um dia degenerará e será destruído, mas a capacidade eterna de se relacionar que transcende o tempo. Princípio espiritual, amar os outros é a expressão visível de Deus. Assim é. Terminamos a primeira parte do livro Jesus, o maior psicólogo que já existiu. A primeira parte, o tema foi Entendendo as Pessoas. Obrigada e boa noite.